Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa, agora em novo formato, com novos quadros e também com horário estendido. E hoje aqui no nosso programa você vai ver, a gente vai falar sobre inteligência emocional nos negócios e também vamos aprender a alavancar a nossa marca pessoal. Além disso, nós teremos um bate-papo muito bacana sobre como lidar com pacientes com Alzheimer. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse as redes sociais aqui do nosso programa, também da Hit TV. Entra lá no site da Hit TV, hittv.com.br. E você também pode participar do nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre os temas que eu acabei de falar, a gente tem aqui especialistas renomados para tratar sobre todos esses assuntos. Portanto, tem alguma dúvida? Manda uma pergunta para a gente aqui no WhatsApp 11 DDD é 11, né? O número é 3337-5886. 3337-5886 no DDD 11. Você manda essa mensagem pra gente, a gente lê aqui no ar e os especialistas que estão aqui com a gente hoje vão responder então as suas perguntas. Na verdade, as especialistas são todas mulheres lindas, maravilhosas, poderosas e eu vou começar com a Roberta Guimarães, que é terapeuta integrativa e especialista em traumas. Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com você. Boa tarde e prazer é todo nosso de recebê-la aqui. Eu sei que você já é figurinha carimbada, né, no Consulta ao Doutor, já está aqui super à vontade aqui nos estúdios, né, sempre está por aqui, mas agora, pela primeira vez comigo aqui no nosso programa, e a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é justamente a inteligência emocional nos negócios. Você sabe o que é isso? Bem, antes da gente explicar o que é a inteligência emocional nos negócios, a gente fala então sobre a sua especialidade, só para que as pessoas possam entender, né? Então, terapia integrativa. O que é exatamente, Roberta? A terapia integrativa é um conjunto de ferramentas, né? E cada terapeuta, eles podem ter os seus conjuntos de ferramentas, suas especialidades, vamos dizer assim. Eu escolhi me especializar em traumas. Então, eu trabalho com ferramentas da neurociência, ferramentas de acesso ao inconsciente, a hipnoterapia, a hipnose clínica. Então, cada terapeuta escolhe as suas ferramentas para trabalhar. Mas a terapia integrativa, hoje em dia, ela cresceu muito no sentido de trazer uma consciência emocional, de uma contribuição para a cura emocional. Olha que bacana. E você disse, né, que essas especialidades, essa especialidade a qual você atua, né, você estudou, né, e você tem diploma que vale para trabalhar em quantos países você disse? Eu tenho certificados, tenho 18 certificados internacionais que eu posso atuar em 165 países. Ou seja, quase no mundo todo, né? Praticamente, né? A gente tem aí em torno de 200 países. Sim. Mundo todo, então, Roberto, está a atuar. Muitas ferramentas hoje, elas estão crescendo no mundo inteiro, porque o mundo inteiro, hoje em dia, as pessoas falam, qual a doença do século? A doença do século, hoje em dia, são as doenças psicossomáticas. Então, não existe uma única doença, e sim as doenças que as nossas emoções, os nossos pensamentos causam no nosso corpo físico. Então, sempre está ligado o emocional com o nosso corpo físico. Tá certo. Bem, agora sim vamos ao tema do dia, inteligência emocional nos negócios. Eu gostaria que você explicasse ao nosso público, né, para quem não sabe exatamente o que é a inteligência emocional e por que ela deve ser aplicada nos negócios. A inteligência emocional, ela é uma habilidade, então também é uma ferramenta da terapia integrativa. Então, a inteligência emocional são habilidades que nós vamos trazendo para o nosso dia a dia com uma expansão da consciência. Então, por exemplo, os seus medos, os seus traumas, as suas ansiedades, as suas crenças limitantes. Então, a gente vai olhando e acessando tudo isso para que a gente tenha uma nova consciência. Eu sempre falo que os traumas, desde o útero materno, pode influenciar negativamente uma vida adulta.
e nos relacionamentos e também dos negócios. Então, hoje, as grandes empresas, elas estão investindo em inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, especificamente nos negócios, a gente vai olhar exatamente os traumas, as crenças limitantes que estão influenciando hoje quando as pessoas atuam nas suas definidas profissões. Então, é importante realmente que um líder, né, aquela pessoa que está entrando, de repente, né, no empreendedorismo, né? Aquela pessoa que está começando agora aquele negócio, do pequeno negócio ao grande negócio. É importante que a pessoa se conheça antes de realmente liderar uma equipe? Sim. Hoje você pode ver que até a inteligência emocional hoje está sendo usada até na autoescola. Então, dentro da autoescola, tem hoje, para quem tem medo de dirigir, eu falo isso porque eu tive muito medo de dirigir, hoje, e não tinha. Hoje tem a inteligência emocional, atua nas autoescolas também. Então, isso é muito importante. Hoje, quando você vai fazer um curso personalizante, hoje, quando você vai fazer uma apresentação para uma empresa, ou você abrir um pequeno negócio, você tem que entender dentro de você quais são as ansiedades que você sofre, quais são os medos de não ser a escolha. O ponto, eu sempre falo, isso é muito importante depois a gente falar sobre isso, a crença limitante da concorrência. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Isso eu acredito que isso é o alvo da inteligência emocional. Quando você escolhe olhar para isso, tem muitas empresas que falam, eu quebrei 3 vezes, quebrei 4 vezes. Mas por quê? Porque às vezes as pessoas elas ficam a consciência delas não vão para o que elas podem criar, para os seus dons e habilidades. Está em espaço de criação. E sim no que a concorrência está falando. Eu sempre falo, você concorre com o quê? Você não concorre com ninguém. Ou você é uma fonte de inspiração, ou você se inspira nos melhores. Então, hoje a gente tem uma rede grande de fast food, que se você olha, você vê ela lá e sempre tem mais 2 atrás delas. Por quê? Porque elas confiam naquela empresa. Porque antes daquela empresa atuar em qualquer país, ela estuda todo o campo de negócio. Então, as outras empresas que estão do lado dela, elas não estão concorrendo com ela, elas confiam nela. Hoje tem uma rua aqui em São Paulo que só tem a loja dos melhores carros. Eles trabalham com a inteligência emocional também. Porque não é concorrência. Se você quer comprar uma determinada marca de um produto, você vai lá, você entra e você escolhe aquele produto. Então, hoje, a inteligência emocional, ela mostra muito isso. Quais as escolhas que você está fazendo hoje que vai criar um futuro confortável para você. E, claro, que para o seu negócio também. É isso, né? Até ia te perguntar, qual é o segredo do sucesso, né? Como atingir o sucesso? E essas crenças limitantes da concorrência, é assim que se fala? Elas interferem nesse caminho. Ela é um implante distrator. Ela nos distrai de ter mais consciência sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre as nossas escolhas mesmo. Então, hoje, se você vai ter um negócio, você vai criar um negócio novo, você vai criar um departamento novo para a tua empresa, você tem que saber quais são as pessoas que vão estar junto com você. Você tem que conhecer cada funcionário da sua empresa e ver qual a necessidade cada um chega para atuar no seu trabalho. Não é só olhar o currículo. Hoje em dia é muito importante não só olhar o currículo, e sim hoje ter dentro da empresa, que já tem muitos hoje em dia, um espaço onde terapeutas, psicólogos podem fazer uma triagem. E dentro dessa triagem vão dia a dia trabalhando a equipe. Então, hoje tem muitas eu até falo que é uma polêmica, né? Tem muitas empresas que colocam metas. Eu atendo muitas pessoas que chegam no domingo, elas têm dor de barriga, crise de ansiedade, porque sabe que na segunda-feira elas têm que bater metas. Então, enquanto a empresa olhar com metas, ela não vai criar espaço, ela não vai estar em espaço de criação. Quando a empresa olhar para os seus colaboradores, que cada um deles tem um sistema emocional, e acessar isso e trazer mais consciência sobre isso, esse é o segredo do sucesso. É isso aí. Bem, agora vamos então falar aí, passo a passo, né? Como alcançar essa inteligência emocional, Roberta? E assim, como passar isso também para os seus colaboradores, né? Porque a gente está falando aqui da inteligência emocional nos negócios para os líderes, mas que também tem que atingir os colaboradores para que a empresa como um todo venha alcançar esse sucesso. Eu sempre falo que assim, parte de nós.
né? É uma escolha de você acessar os seus traumas, você acessar os seus medos. Eu me tornei terapeuta especialista em traumas porque eu me vi uma criança cheia de traumas, cheia de medos, que estava me influenciando na minha carreira profissional. Então, a parte de nós ter uma escolha de transformação, de ressignificação dos nossos traumas, dos nossos medos. Então, a partir disso, você vai criar um negócio, você vai ter que ter um olhar para todos os seus colaboradores. Porque todo mundo vem com trauma, todo mundo vem com medo, todo mundo vem com medo de não ser a escolha, com medo do abandono. Isso é real e acontece, não tem classe social. Isso, todas as pessoas já passaram por isso. Então, é muito importante hoje que a empresa tenha profissionais dentro da empresa que possa ter um olhar carinhoso e amoroso para os seus colaboradores, né? Com certeza, e faz tanta diferença, Faz né, menina? muita diferença. Nossa, como faz diferença quando a gente tem ali um departamento de recursos humanos, por exemplo, né? Justamente com esses profissionais. São os mais odiados. Então, mas com esses profissionais que têm esse olhar, Agora, que entendem o sentimento, as emoções do outro, do colaborador. Por que eu falo para você que o RH é o departamento mais odiado por todos? Não é um julgamento, mas isso é uma estatística, tá? Que as pessoas podem provar isso. Por quê? Porque existe o ego, a posição, né? Então, tudo chega para o RH. Mas se você cuidar do RH, tratar todas as pessoas que estão ali. Eu já atendi pessoas de RH de grandes empresas, de multinacionais. E elas falaram para mim, Roberta, as pessoas me odeiam. Mas quando ela começou a se olhar e acessar o seu medo de não ser a escolha, tudo mudou, fez a diferença na vida dela e na empresa. Tudo começa numa terapia? Para a identificação dos traumas, para poder se autoconhecer? Como é que isso funciona? Tudo começa como você perceber o que não tá leve para você, o que está pesado para você. Ou é o seu sono, ou é a sua irritabilidade, ou é uma sensação de tristeza, é uma sensação que você está no esgotamento físico total, ou se você tem uma dor crônica. A partir disso, procura um profissional. Você procurando um profissional, você vai poder acessar de onde vem isso. Tudo tem um fundo emocional. Eu trabalho muito com a psicossomática. E a psicossomática, ela mostra isso o tempo todo. Então, é a garganta, é o ouvido, é a labirintite. Tem pessoas, eu falo que tem jovens que sofrem, passam com médicos e ficam tomando o Gardenal a vida inteira, mas o problema deles é psicossomáticos. Olha só, a pessoa se medica quando, na verdade, aquele medicamento só está controlando ali a dor, mas não é a solução. Elas acham que elas têm problemas neurológicos, mas não é. São problemas emocionais. Então, muitas mães, até de jovens e crianças, procuram tratar neurologicamente, mas não é, é emocional. Quando a gente está falando de um líder, a gente precisa pensar primeiro que ele precisa aplicar a inteligência emocional ali para si, se enxergar, para depois aplicar essa inteligência emocional nos liderados ou não? É muito importante, é muito importante. Eu, quando eu vou fazer uma consultoria para uma empresa, são todos, não passa ninguém. São todos, desde a diretoria, o CEO da empresa, até todos os colaboradores. Não... São todos os cargos, do menor ao maior? Todos. São todas as pessoas, são indivíduos, são pessoas. E como funciona uma consultoria desse tipo, por exemplo? Bom, a gente tem uma reunião com a diretoria e aí nós vamos trabalhar por setores, né? Então, a gente vai trabalhar os CEOs, a diretoria, o RH e os departamentos. Então, a gente vai fazendo, a gente pode ter sessões específicas, pode fazer exercícios em conjunto e pode também, no caso, ter aquelas pessoas que precisam de um cuidado especial, né? Então, tem todo um olhar responsável para isso, porque é muita responsabilidade você acessar o emocional de uma pessoa. Então, não dá para, por exemplo, dependendo da pessoa, eu fazer em grupo, porque ela pode ter uma catarse, ela pode ter uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade ali no meio. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade quando a gente vai olhar para esses medos, para esses traumas, o que veio, o que ela trouxe na bagagem dela. Isso é muito importante. E as empresas hoje, ainda bem que estão percebendo isso. Mas aí, qual é o processo? Após essa primeira consultoria, como que é o trabalho mesmo, o processo até o final dele, para que
essas questões dentro da empresa sejam resolvidas ali. A empresa geralmente ela vem com uma queixa, por exemplo, ou da produtividade, ou na venda, ou então até mesmo as pessoas como um interage com o outro. Existem departamento que as pessoas ganham o mesmo salário, elas não vão subir de cargo, mas tem sempre uma briguinha, sempre tem o disse que me disse ali. A concorrência. Sempre tem a concorrência. Então, quando a gente vai, aí eu trabalho com cada um para a gente exatamente acessar o que está por trás disso. E depois a gente vai trabalhando também em grupo. O que um pode ser a contribuição na vida do outro. Como você pode... Aí eu vou colocando os exercícios mais pesados para você acessar uma consciência amorosa e gentil com o próximo, para você poder trabalhar em equipe. Isso faz toda a diferença, tanto na vida de cada indivíduo como no coletivo. E aí também tem um incentivo de valorização da equipe. Valorização. Eu acho que isso também faz muita diferença, né? Inclusive na saúde emocional dos colaboradores. Para que eles se sintam realmente valorizados e trabalhem com mais disposição, com mais vontade. Você trabalha, você se sente valorizado, acolhido. Isso tira o desperdício, que acaba a empresa sempre tendo um desperdício, a empresa sempre acaba tendo algumas questões que trazem por os próprios funcionários não gostar do trabalho, não estar felizes no trabalhar. Eu sempre falo que a pior coisa hoje é você acordar de manhã e você não querer exercer o seu trabalho, que é a sua obrigação. Ou você trabalhar por um salário, ou você trabalhar porque você precisa estar naquele lugar. É a pior coisa que existe. Então, hoje a gente muda o cenário, literalmente, do ambiente de trabalho. Como que a gente pode trazer essa mudança específica para o trabalho? Trazer o companheirismo, a conversa, acessar a vulnerabilidade do outro sem julgamento, que é muito importante. Às vezes as pessoas elas não querem mostrar a sua vulnerabilidade por medo de julgamento. Mas quando a gente é acolhido, é muito mais fácil. Com certeza. A gente até quer dividir, né? Você se inspira nas outras pessoas e a sua história inspira outra pessoa também. Exatamente. A gente até quer dividir justamente para que tenha essa comunicação, né? E para que as pessoas se identifiquem, para que tenha essa identificação entre um funcionário e outro, né? E aí eu vi uma frase assim, né? Que empreendedores emocionalmente inteligentes não apenas gerenciam equipes, mas as inspiram. Né? E eu acho que essa é a grande chave, né? Essa é a grande chave. Eu sempre falo que todos os dias eu me inspiro em alguém. Todos os dias, no final do dia, eu estou grata porque eu me inspiro em alguém. Então, eu acho que se a gente puder todos os dias inspirar uma pessoa, você está seguindo a sua jornada com excelência. É isso, com certeza, né? E aí, eu tava vendo, né, e tentando pensar, assim, né, como é que funciona. Aquele líder, ele que tem a inteligência emocional, que trabalha com a inteligência emocional, ele tem que ter a empatia, né? Ele tem que se enxergar, ele tem que ter esse autoconhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter a empatia, entender o sentimento do outro, entender o próprio sentimento, mas, ao mesmo tempo, entender o sentimento do outro, né? Só que, na hora de tomar grandes decisões, tem que deixar a emoção de lado. Como é que funciona isso? Assim, a emoção, ela tá sempre ligada aos nossos pensamentos, né? Então, quando você, por exemplo, tem um projeto para você apresentar, você tem que sim reter a emoção das pessoas. Você tem que passar uma emoção para as pessoas. Você não pode ser apática no projeto que você está mostrando. Qual a colaboração que você vai ter para essa empresa nesse projeto? Então, a emoção, ela faz parte, mas tem que ser verdadeira. Então, hoje, os grandes empresários que fecham negócios gigantescos, eles observam isso. Qual a emoção você está colocando no negócio? Quantos % de você está nos negócios? Mas na hora de tomar decisões, por exemplo, assim, Roberta, de cortar gastos. A pessoa tem que cortar gastos, por exemplo, tem um relacionamento super bacana ali com seus colaboradores, mas precisa demitir alguns, por exemplo. Isso faz parte da inteligência emocional nos negócios. Você observar o que a empresa precisa reter ali para ela crescer de um outro lado. E eu sempre falo que quando a gente vai fazer uma transformação, uma mudança, quer seja na nossa vida ou nos negócios,
sempre vai acontecer da gente deixar pessoas, lugares e coisas para trás. Infelizmente, isso faz parte. Então, a gente não é questão de ser totalmente racional sobre isso, mas é entender o processo. A gente precisa passar por esse processo. Verdade. Bem, a gente está aqui falando dos líderes, mas também dizendo que é preciso ter inteligência emocional em todos os setores, em todos os cargos. Você mesma disse que quando vai numa empresa fazer uma consultoria, acaba encontrando ali traumas, né, que estão ali escondidinhos em todos os colaboradores ali daquela empresa, do mais baixo cargo até o mais alto, né? Então, a gente trouxe aqui mais a questão para o empresário, para o líder e para o colaborador. Queria que você desse algumas dicas assim de como ele trabalha essa inteligência emocional também dentro das empresas. Quando é implantado, né? Quando é implantado, a gente começa a trabalhar essa gestão de inteligência emocional. Todos eles passam por um questionário. E sempre a gente coloca como pode melhorar. Então, o que pode mudar? Qual a transformação nós podemos ter aqui nesse setor? E é onde eles podem falar o que eles sentem, o que eles acham, qual a dificuldade que eles estão tendo ali naquele momento. A dificuldade de se expressar com o RH, a dificuldade de se expressar com a diretoria, a dificuldade de se expressar com o diretor dele. Então, assim, tudo isso depois a gente traz para uma reunião final e a gente conversa como que a gente pode transformar isso de uma maneira leve, para que aquele setor, aquelas pessoas, ela conduza o trabalho dela dia a dia de uma maneira mais leve, mais consciente. Com certeza, essa caixinha de sugestões é muito bacana nas empresas, né? Quando respondidas, né? São respondidas, são respondidas. A maioria das vezes a gente não coloca nome, tá? A gente coloca... separa por cargos, né? E a gente coloca caixinha de sugestão. Isso é muito importante. Assim, às vezes, ali, dessa resposta, a gente consegue perceber as dores das pessoas. Perceber as dores, melhorar o trabalho, otimizar, né, também o trabalho. Eu acho que é muito E também, válido. sabe que dá para perceber também, que eu sempre mostro para os diretores, o quanto elas são gratas por estarem ali. Olha que bacana. Tem a parte boa também. Tem a parte boa. Roberta, chegou uma pergunta. Legal. Uma telespectadora nossa, a Luana Martins. Luana, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Olha lá, ela mandou a pergunta. Boa tarde. Gostaria de saber qual é o primeiro passo para começar um tratamento. Qual especialista eu devo procurar primeiro? Eu tenho 29 anos, sofro com dor de cabeça todos os dias. O neurologista disse que é enxaqueca, mas me sinto muito mal. Tive uma infância muito traumática. Sou uma pessoa muito desconfiada, não consigo acreditar em ninguém, sempre acho que vão me fazer mal. Isso influencia em toda a minha vida, não consigo ter relacionamentos saudáveis. No meu último emprego, me sentia infeliz, sentia vontade de sair correndo de lá e acabei saindo. O trabalho era bom e o salário também, mas não consegui. Já marquei um psicólogo, mas não fui à consulta. Sinto medo do que ele vai me falar. Não está exatamente dentro da inteligência emocional nos negócios, né? Mas você viu, ela falou de um monte de coisa aqui que atrapalhou no emprego também. Então, mas você vê que uma funcionária de uma empresa, ela saiu do emprego porque ela não aguentou por conta das questões emocionais dela. Exatamente. Agora, você imagina o quanto isso tem dentro de uma empresa. Quantas pessoas estão passando por isso dentro de uma empresa? Principalmente pós-pandemia. Então, o nome dela, perdão? É Luana. Luana, eu sugiro que você procure um psicólogo, um terapeuta, um especialista, né? Se você fala que você teve uma infância muito difícil, você já está falando que você tem traumas, que você tem crenças limitantes, que você tem dores que está trazendo para o seu físico já. Ela falou que tem fortes dores de cabeça, tem pessoas que têm dores de ouvido, tem pessoas que têm dores no corpo inteiro, dores crônicas. Então, assim, se você não tenha medo, se você procurar um profissional, com certeza já na primeira consulta você vai ter a consciência sobre tudo isso. E se quiser, eu atendo online também, só entrar no Instagram, a gente pode fazer uma sessão online. Inclusive a gente já vai passar aqui os contatos da doutora Roberta. No Instagram, @RobertaGuimarãesTerapias, @RobertaGuimarãesTerapias, esse que aparece aí na sua tela. Também tem o WhatsApp dela, DDD 11, número 975039767, 975039767. Tá aparecendo aí na sua tela, então se você quiser mais dicas aqui, mais informações, né, saber mais aqui da Roberta,
Guimarães. Ela tem aí todos esses detalhes para passar para você, né? Posta muita coisa também nas redes sociais, né? Ela é bem ativa nas redes sociais. Todos os dias. Dá várias dicas ali, né? Hoje mesmo eu respondi uma pergunta no Rios também, que foi uma pergunta também sobre a mudança de vida. Como é que faz para transformar? Tá lá no Rios também, que é muita contribuição para as pessoas, né? E hoje é muito importante você sentiu isso, você não está se sentindo bem no seu ambiente, em casa, no relacionamento, no trabalho, procura ajuda. Vai procurar um profissional. Eu fiz um vídeo esses dias falando, os seus traumas você não vai curar na academia, você não vai curar na aula de zumba, você não vai curar assistindo um filme ou lendo um livro de autoajuda. Você só vai curar ressignificando de verdade. É isso, e é importante realmente o quê? Primeiro, não ter medo. Tem que ultrapassar aí essa barreira do medo, né? E buscar essa ajuda. Sim. Porque se ficar ali parada, nada vai acontecer, nada vai mudar. Então, o primeiro passo é quebrar essa barreira do medo e buscar essa ajuda. Sim. A Roberta já deu aqui a dica de qual profissional que deve ser procurado, né? Na verdade, a Luana, ela já tinha a resposta, ela já tinha marcado um psicólogo, acabou não indo nesse psicólogo. Quebra a barreira do medo, vai procurar ajuda. Obrigada pela sua participação. E eu já vou deixar também você aqui, que eu vou lhe dar um recadinho. Já vou te agradecer imensamente. Muito obrigada pelas informações, os esclarecimentos que você trouxe aqui pra gente hoje, que foram super valiosos, muito Roberta. Obrigada. Estou sempre à disposição de vocês. Prazer te conhecer. Eu vou pedir para você deixar aquele último recado motivacional enquanto eu vou ali para o meu outro posto, tá bom? Vou deixar. Obrigada. A inteligência emocional hoje, ela não só trabalha todo o seu sistema integrativo dentro de você, e sim a contribuição que você pode ser para a sociedade e para todas as outras pessoas. E sendo assim, você olhando para suas dores e desordens, você vai ser a fonte de inspiração para uma pessoa que está precisando bastante. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Bem, agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. E mais uma vez eu te peço, nos ajude a fazer esse programa que é nosso. Envie a sua pergunta, sua sugestão de pauta aos nossos entrevistados. O DDD é 11, número 3337-5886. Esse é o nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta pra gente. Agora a gente vai falar sobre marca pessoal. Você sabe o que é isso? Você é a sua marca. Esse é o tema desse bloco do nosso programa e a gente vai entrevistar a consultora de imagem Loredana Briquet, mais chamada de Loli. Loli. Loli, é assim que eu vou te chamar agora. Perfeito, mais Prazer, fácil. Loli. Prazer, tudo bom, Clara? Tudo bem, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Loli veio cheia de dicas aqui pra gente, pra Sim, falar já comecei sobre dando essa as dicas lá marca fora, pessoal. já pro pessoal. Gente, Loli começou. Loli já deu dica, assim, pra um tanto de gente aqui na emissora, né, pra falar da marca pessoal e do quanto é importante a gente valorizar a nossa marca pessoal. Mas como? A gente, muitas vezes, nem sabe por onde começar, Loli. Então, conta pra gente, como é que a gente faz? Eu acho que até a questão, né, do nosso assunto agora vem muito de encontro com o assunto anterior. É um combo, né? É um combo, porque na maioria das vezes a gente entende que o processo, né, da imagem é o vestir, é o saber combinar mais, mas é muito além disso. É primeiro a gente entender um pouco de quem somos nós. Eu digo que é um processo de autoconhecimento. Né? Às vezes é muito mais fácil a gente começar mudando a nossa embalagem para ir sentindo aqui dentro. Então a gente vai trabalhando a autoconfiança, vai trabalhando a autoestima e não há nada melhor do que isso, né? São divisores de águas do que a gente realmente se sentir bem conosco mesmo. Então isso vai influenciar na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também. É isso, quando a gente fala você é sua marca, o que isso quer dizer hoje em dia? Hoje em dia, até muito mais do que antes, né? Hoje não basta ser, a gente tem que parecer ser. A gente está todo mundo aí nas redes sociais e nós somos seres visuais. Né? Isso é comprovado através de estudos. Em apenas 3 segundos as pessoas sabem se ela pode acreditar em você, confiar em você. Então, em 3 segundos você não consegue se apresentar, dizer quem você é, no que você é bom. Ninguém anda com o currículo pendurado. Então, realmente, a nossa marca pessoal, que é o nosso visual, é o que vai falar por nós.
Então, aquela frase, né? A primeira impressão é que fica, ela é extremamente verdadeira. Mas aquilo que você falou, né? Não adianta a gente querer transparecer ou mostrar uma coisa que a gente não é. Exato. Né? É lógico que a gente vai escolher ali um recorte da nossa vida, né? Do que a gente quer realmente transmitir, porque a vida da gente não é fácil, né, Loli? Não. A vida não é fácil. Se a gente for colocar nas redes sociais, por exemplo, tudo que acontece na nossa vida é complicado, mas também transmitir ali uma coisa que não existe, uma hora cai por terra, né? Muito. O que eu costumo dizer, normalmente as minhas consultorias sempre começam com perguntas que não têm nada a ver com o teu estilo. São perguntas, como que é seu dia a dia? Qual que é a sua rotina? Qual foi o teu gatilho que te trouxe a passar por uma estratégia de imagem? Qual que é o seu objetivo, né? Então, assim, porque a gente tem que respeitar sempre a essência e a autenticidade. De nada adianta construir uma marca pessoal linda se aquilo você só desenhou um personagem. Sabe? Vai ser muito difícil e custoso da pessoa sustentar um personagem. Sim. Então, não existe uma consultoria de imagem assertiva se ela não for alinhada tanto com o comportamental, obviamente, a imagem e também a nossa essência, personalidade. Fiquei até curiosa. Normalmente, que tipo de pessoas te buscam, né? Que tipo de clientes te procuram, né? São só pessoas que querem se destacar ali nas redes sociais? Eu acredito que não, porque a marca, né? Essa marca pessoal que a gente tem que alavancar vale para todo mundo. Não é só para quem está ali para influenciar alguém nas redes sociais, mas vale para todos, até inclusive uma pessoa que vai procurar um emprego, por exemplo, ela precisa se destacar ali entre tantos candidatos. Exatamente. Então, quem são esses clientes? Bom, vamos lá. Hoje eu aplico muito do que eu passei. Eu trabalhei anos no corporativo e sempre utilizei muito da minha imagem para galgar novos cargos, né, para saber me colocar em algumas reuniões onde eu sabia que eu precisava de mais voz, né? Então, quem me procura? Transição de carreira, né? Pessoas que estão em transição de carreira, mães, se tornaram mães e realmente a gente muda um mundo. Agora, quem eu sou, né? Como que eu faço? Pessoas que estão saindo de um processo de terapia, né? De um processo, às vezes, até de depressão. Então, muitos até me dão um relato de que eu não sou terapeuta, mas o meu trabalho é terapêutico. Porque tem gente que tem uma certa dificuldade em se vestir e de se olhar no espelho, né? E a gente tem que olhar no espelho e gostar do que vê. Costumo dizer que não tem melhor terapia do que essa. Pessoas que estão começando carreira, assim, eu tenho um número muito grande de clientes médicas, né? Então, estão saindo agora de hospital e montando o próprio consultório. Então, a gente ajuda em toda a comunicação, não é só a comunicação da imagem dela como pessoa. É desde a ideia de qual vai ser o logotipo, das cores, do assunto, do que ela vai tratar. Então, é tudo muito pensado, é realmente uma estratégia. Palestrantes me procuram, né? Porque hoje você vai dar uma palestra, o seu primeiro impacto é o visual. Então, qual é o assunto que você quer falar? Qual que é o público que vai estar ali? Então, mediante tudo isso, a gente tem que trabalhar essa estratégia de imagem. Com certeza. Bem, eu vi que quando uma pessoa ela tem uma marca pessoal ali bem definida, a partir daquele momento ela começa a determinar realmente o que as pessoas vão pensar sobre ela. Sim. É por isso que é tão importante que a gente passe por todo esse processo e entenda, né, como a gente chega nessa definição de marca pessoal e vale para todos. Mas quando a gente fala dos influenciadores nas redes sociais, eu vi uma pesquisa, um estudo da Nielsen, que revelou que 92% dos consumidores confiam mais em recomendações pessoais de publicações do que nas publicidades. Sim. Mesmo. Então, por isso que hoje, principalmente hoje, nos dias de hoje, né, com as redes sociais aí na nossa vida o tempo todo, é tão importante que a gente invista realmente na nossa marca pessoal. Muito. Hoje não tem como a gente fugir muito disso, mas é investir na nossa marca pessoal sem a gente deixar de quem é, né? De ser quem é, da nossa personalidade. Porque foi o que você falou, a publicidade talvez vá vender ali, mas não tem uma perpetuação ali das pessoas. Assim, não, realmente ela usa porque ela gosta, porque ela indica. Então, acho que pessoas normais hoje falando sobre um produto ou sobre um serviço, eles têm muito mais veracidade do que simplesmente uma publicidade. E aí, na hora de alavancar a própria marca, a gente precisa dar destaques, né? No caso da pessoa que, por exemplo, está buscando uma nova colocação profissional, enfim.
destaques às experiências, habilidades e até mesmo aos nossos valores. Sim. Tá? Eu costumo dizer que de nada vale a pessoa ser muito técnica, ser brilhante no que faz, porque eu acho que todo mundo é um ser único e brilhante no que faz. Só basta a gente saber externar isso. E como que a gente vai externar isso? Primeiro, através da nossa imagem. Porque, como eu disse, através de estudos, realmente o nosso cérebro, ele associa 55% primeiro à imagem. 38% a gestual, a postura, tom de voz e 7% a conteúdo. Estou querendo dizer que conteúdo é menos importante que a imagem. Não, são complementares e não excludentes. Tá? Então, a pessoa tem que trabalhar realmente o todo. Não basta trabalhar. Então, se você vai fazer uma apresentação, você de repente tem gráficos lindos e tal, mas você pessoalmente, a sua imagem está muito aquém daquilo, você pode falar a melhor coisa do mundo que não vão te dar a devida atenção. Qual o passo a passo, né? Eu sei que o interessante é a gente buscar realmente uma consultoria, né? Mas só para a gente já deixar aqui claro para o nosso telespectador que está buscando isso, né, Loli? Alavancar um pouco a marca pessoal, essa pessoa que está totalmente para baixo, apagada ali, que fala, poxa, eu quero me mostrar, eu quero realmente revelar a minha essência, o meu melhor lado, né? Eu quero que as pessoas entendam quem eu sou. Como é que a gente começa? Bom, o primeiro ponto é realmente mudar essa chavinha. Não, eu vou me colocar. Então, postura, oratória. Eu preciso trocar o meu guarda-roupa, ter roupas extremamente caras. Não, você não precisa. É só uma questão de você saber o que tem um bom caimento, o que cai bem em você, um tipo de tecido. E tudo isso está muito disponível hoje na internet. Né? Então, você não precisa ir procurar só um profissional. E o mais importante de tudo, respeitar a tua essência, respeitar a tua personalidade. Né? E pontos chaves, por exemplo, você não vai sair de casa com uma roupa toda amassada, você não vai sair de casa com o cabelo de qualquer jeito, com o cabelo sujo, porque tudo isso é sua autorresponsabilidade cuidar de você. A partir do momento que você mostra para o outro como você cuida de você, é o jeito que é você dentro da sua casa, com a sua família e, consequentemente, no teu ambiente de trabalho. Eu faço diversas palestras para empresas, porque existe aí o código de vestimenta, mas existe uma forma muito mais humanizada de você levar isso do que simplesmente colocar isso dentro de uma cartilha. E dentro dessa palestra, você vai trazendo aquela autoanálise e autoconhecimento, a pessoa entender o quanto que a imagem dela, como ferramenta, é importante. O quanto isso pode levá-la para um próximo nível. Né? Então, primeiro você traz essa consciência e depois você mostra quais são as técnicas realmente de biotipo, da questão da coloração pessoal. Todas as cores têm significado, não existe cor isenta de significado. Então, o que você quer passar aquele dia? Você vai levar um projeto novo? O verde é uma excelente cor. Né? Você quer falar sobre, trazer uma seriedade, de repente dentro de uma entrevista de trabalho, o azul é uma excelente cor. Então, todas as cores comunicam alguma coisa. Então, quer dizer, tudo depende do seu objetivo daquele momento. Exato, tudo depende do seu objetivo. Então, por isso que eu falei, a gente sempre começa, qual que é o seu objetivo? Porque normalmente o nosso objetivo profissional, ele está muito atrelado ao nosso objetivo pessoal. A gente não tem como isso não estar conectado. Por isso que é importante a gente entender, antes de tudo, antes de saber qual que é o seu estilo, porque eu digo que as pessoas têm estilo próprio, né? Existe aí os 7 estilos universais para a gente seguir um norte, né? Como profissional, né? A gente tem que ter um norte. Mas a gente sempre cria o estilo pessoal da pessoa. Então, eu tenho o estilo Loli de ser, você tem o estilo Maria de ser, e é isso, entendeu? Não tem, a gente faz sempre um mix de tudo isso, obviamente, de acordo com o objetivo de imagem. É isso. Bem, e a gente tem ali, né, essas estratégias, né, para que a pessoa possa alavancar ali a marca pessoal dela, tudo dependendo do objetivo, né? Mas se a gente tiver aí com um objetivo profissional, como você disse, a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente tem ali 2 redes sociais, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Instagram da vida, que a gente tem ali um perfil mais pessoal, dependendo da pessoa, né, que publica ali tudo que acontece dentro da vida dela, mas a gente tem um LinkedIn,
que é uma rede social profissional, focada justamente no mercado de trabalho. Exato. Mas, às vezes, a pessoa deixa tudo lindo, maravilhoso ali no LinkedIn, mas esquece que o Instagram está aberto. E Exato. aí? Normalmente, o Tem que que tomar eu... cuidado. Muito. Tá? Normalmente, o que eu recomendo é o seguinte, você quer continuar tendo seus posts na praia, tomando lá sua caipirinha, tenha esse Instagram pessoal mais fechado. Né? Porque independente de você ter o seu LinkedIn, as pessoas vão olhar o seu Instagram. E caso você use o seu Instagram para o cunho profissional também, você tem que pensar muito na sua foto de perfil. A sua foto de perfil tem a ver com o que você quer passar. Você quer passar mais acessibilidade, você quer passar uma coisa um pouco mais fechada, mais séria. Tudo isso tem a ver com as cores, tem a ver com o seu arquétipo, tem a ver com N coisas que a gente pode comunicar, né, através da nossa rede social. Então, normalmente, e hoje a maioria das pessoas usam, né, independente de ser só LinkedIn, o Instagram, ninguém mais te pergunta, você tem cartão de visitas? Lógico Não, que ninguém não. tem cartão. Qual o seu Instagram? Né? Então, assim, você tem que saber como você está posicionado lá dentro. Não estou dizendo que isso você não vá postar uma foto mais descontraída, até porque todo mundo diz que isso acaba engajando, traz uma proximidade, mas tomar cuidado, sim, com a imagem que você quer passar, principalmente para o profissional, né? Porque não cai bem. Eu digo que é muito da questão do bom senso. Com certeza, né? Tem que pensar direitinho, avaliar, Exato. dar uma Será que olhadinha vale? ali, né? E aí, realmente... Agora, se você quiser sair postando, tenha um perfil teu, né, pessoal e fechado. Não, sim, mas né? assim, se a pessoa está preocupada com a marca pessoal, ela tem que analisar, né? Tem que analisar tudo ali. Tem. Rede social por rede social, né? Porque é a nossa vitrine. É a nossa É vitrine. a nossa vitrine hoje em dia, né? Mesmo quem não quer aparecer, muitas vezes tem ali aquela rede social e é uma vitrine. Não, e às vezes a pessoa ela não vende, por exemplo, no meu caso eu vendo um serviço, né? Mas tem pessoas que vendem produto, mas o seu produto é muito atrelado à tua imagem. A pessoa tem que acreditar na tua imagem para comprar o teu produto. O serviço também. Mas, então, se ela vai lá e olha no dentro de uma rede social, uma coisa toda bagunçada, né? Aquilo não te traz uma confiança. Aquilo não passa seriedade. Você tem que pensar realmente nisso. Organizar a vida, né? Por isso que é tão importante o trabalho de consultora de imagem, né? Hoje em dia, e é um ramo que vem crescendo cada vez mais, né? Vem crescendo cada vez mais. Acho que eu não escutava antes tantas pessoas falarem da questão da consultoria de imagem, do posicionamento da marca pessoal. E hoje em dia eu vejo pela procura até o quanto isso aumentou e acredito que vai aumentar ainda mais. Até por uma questão de autoconhecimento. Tá? As pessoas, a gente acha que não, até porque é meu trabalho, então para mim me trocar, me vestir, pensar em alguma coisa é muito fácil. Mas eu conheço diversas pessoas que já chegam a mim, né, para procurar o meu serviço. Falou assim, isso me estressa. Eu perco horas do meu dia sem saber o que eu vou vestir, sem saber o que eu vou colocar. Eu digo que a gente tem que ser de forma intencional também quando a gente se veste, né? Então, muitas pessoas podem acreditar que é muito relacionado à moda. Obviamente, não tem como entrar nesse tema sem falar de moda. Mas moda é consumir identidade, né? É externar para o mundo quem nós somos. Não é uma questão de futilidade, de tendência, até porque não é a moda... Não somos nós a favor da moda, é a moda ao nosso favor. Então, a partir do momento que a gente entende aquilo que nos veste, aquilo que nos cai bem, isso em termos de tudo, né? Em termos do estilo, da cor, do biotipo, isso é uma experiência de autoconhecimento. E você vai, a partir dali, você aprende a se olhar de uma forma diferente. Você faz amizade com o espelho. Então, assim, O espelho vira seu amigo pela primeira vez na vida, é isso? Exatamente. Você acha uma melhor versão de si. Então, não tem... O nosso cérebro, ele associa realmente segurança e credibilidade à imagem que ele está vendo. Ô, Loli, e eu já ouvi dizer que é importante a gente auditar a nossa marca pessoal. Ou seja, buscar ali na internet e entender se alguém está falando da gente, o que está falando da gente, como é que está falando da gente. Isso é importante também para que você venha modificar aquilo que está ruim ou, de repente, se alguém está falando alguma coisa mesmo de você, a gente deve acatar aquelas mensagens, aquelas críticas que vêm, de repente, né, ali numa rede social ou não? Como é que funciona isso? Eu acho que
vamos colocar de um lado um pouco mais terapêutico da coisa, né? Você tem que saber se aquilo realmente é para você. Porque hoje, rede social, você está aberto para todo mundo. Então, E tá tem ali aberto hater a valer para a por aí, pessoa né? falar o que ela bem entende, o que ela quer. Eu acredito assim, que se você olha ali em 20 comentários, 15 falam a mesma coisa, eu acho que vale a pena acender uma luzinha. Se 2 comentários de 20 não são ali muito legais, tudo bem. São 2 que não ficaram, que eu incomodei de alguma maneira, né? Então, mas as pessoas também não podem se apegar 100% a isso, né? Porque aí eu acho que é onde entra a questão do personagem. Estão falando isso de mim. Aí você vai e tenta fazer o contrário disso. Mas não é você. Né? Normalmente dizem até que esses reality shows duram no máximo 3 meses, porque é o máximo de tempo que uma pessoa consegue manter uma mentira. Né? Então, assim, 1 hora aquilo vai cair. Então, seja você. E eu acho que hoje, dentro de rede social, você ser autêntica, né? Porque estão falando, tem que ter constância, tem que ter isso, tal. A gente virou meio que um escravo ali, porque a gente tem que estar ali toda hora. Só que você tem que saber respeitar seu momento também. Né? Hoje, ninguém vai aparecer lá para contar uma história triste, ou não tô bem, todo mundo tem que estar ótimo toda hora. E não é isso. É só o melhor lado. Só o melhor lado, e não é sempre assim. A gente sabe disso. Eu mesmo, como consultora de imagem, obviamente, penso na minha imagem, acordo, por mais que eu vá fazer um home office, eu me arrumo porque isso me faz me sentir bem. Mas não é todo dia também que eu vou estar montada. Eu tenho uma filha de 4 anos, que eu acordo, tenho que levar ela para a escola, aquela coisa toda. Então, tem dia que vai ser o coque do cabelo, vai ser aquela coisa. Mas você está bem com você? Tá, obviamente não vai ser assim que eu vou me apresentar aqui. Acho que é isso que a gente tem que ter muito na nossa cabeça. É saber o que a gente quer galgar pra gente. Eu sei como é, viu? Porque eu tenho uma dificuldade ainda de alavancar ali minha marca pessoal, menina. E principalmente pensando... Desculpa, principalmente pensando nisso. Né? Quando a gente está pensando no nosso dia a dia, nas dificuldades da nossa vida, fica difícil mesmo a gente expor esse lado. Exato. Não é todo dia que você consegue estar ali 100%, com o cabelo intacto, com a maquiagem perfeita. Né? Isso... Eu acho que vai muito, como se diz, de acordo com o seu dia a dia também. E tem dia que a gente tem que respeitar também o nosso humor, né? Como a gente acordou, como a gente tá. Né? Tem muita gente que fala assim, eu escolho a roupa um dia antes e tal. Mas será que naquele dia você acordou naquele ânimo para aquela roupa? Então... Ou você pensa antes, hoje eu sabia que eu ia estar aqui, então, obviamente, eu pensei, né, numa coisa mais colorida, numa coisa com uma intensidade maior, o amarelo que traz essa coisa um pouco da comunicação e tal, mas às vezes você quer ficar ali na sua zona de conforto e tá tudo bem. A única coisa que você não pode é olhar no espelho e falar, nossa, hoje eu não tô me gostando. Pelo contrário, é nesse dia, inclusive, que muita gente pergunta, mas hoje eu não acordei legal, hoje eu não acordei bem. E tende a ir para roupas escuras, uma roupa mais larga, né? E pelo contrário, é nesse dia que você tem que colocar aquela roupa que você se sente mais bonita, mais linda, porque a partir do momento que você olhar para o espelho e gostar do que está vendo, você vai intuir coisas diferentes para o seu dia. É isso aí. E a gente está falando aqui mais de redes sociais, mas a gente tem que pensar também na nossa marca pessoal, justamente quando a gente está presencialmente nos lugares. Muito. E hoje, assim, eu entendo da importância da rede social, mas os eventos presenciais voltaram com tudo, a questão da gente estar aí, fazer um networking, fazer uma reunião, tomar um cafezinho. Acho que depois da pandemia, né, o pessoal sentiu falta disso. E você pode ter certeza, se você vai de forma intencional, hoje eu frequento diversos eventos de networking e tal, se você vai na intenção de expor a sua marca pessoal, né, você vai entrar naquela sala e as pessoas vão olhar para você de um jeito diferente. Então, muita gente se fala muito do pitch, né? Que você tem 30 segundos, normalmente, para fazer um pitch do que é o seu negócio, que é o seu serviço. Eu costumo dizer que a gente não tem 30 segundos, a gente tem 3 segundos. Então, a partir do momento que eu entrei na sala e que a minha imagem impactou,
obviamente, né? A gente pode impactar de forma negativa e de forma positiva. A intenção é sempre a forma positiva. As pessoas vão vir falar com você, vão querer saber o que você faz, né? Vão te dar atenção, sabe? Vão te escutar. Então, isso é extremamente importante. Então, a dica que eu dou, a sugestão que eu dou, que quando você vá apresentar numa reunião onde você precisa ter voz, onde você precisa se colocar, se você está galgando um novo cargo, se você é empreendedora, né? Eu acredito que muitos dos empreendedores e empreendedoras, eles se preocupam muito com a empresa, a logomarca da empresa, a papelaria da empresa, mas eles têm que esquecer que o cartão de visitas da empresa são eles. Então, é você quem vai vender o teu serviço, o teu negócio. Então, assim, gente, se preocupa com a imagem. A nossa imagem é só nossa e a nossa maior ferramenta para a gente poder chegar aonde a gente tem como objetivo. Mas a gente também acaba, se a pessoa é um empresário, por exemplo, tem uma empresa, né, como você acabou de dizer, e ela tem ali os seus colaboradores, ela também tem que se preocupar com a imagem, com a marca pessoal daqueles colaboradores que estão representando também a marca da empresa. Exatamente isso. E é por isso que é importante a pessoa realmente investir na sua marca pessoal na hora de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, porque ela vai passar a ser a imagem da empresa também. Também. Inclusive, é nesse sentido que eu dou palestras para empresas, né? Principalmente empresas que têm um grupo, né? O lado comercial muito grande, tudo isso. Porque isso é fato, tá? As pessoas, quando elas se veem mais bonitas, mais confiantes, elas performam melhor. Então, muitas vezes, ainda existe uma certa... mas eu preciso de uma palestra motivacional. Mas, no final das contas, quando você traz uma autoanálise, um autoconhecimento, isso é motivacional. Por várias vezes eu termino minhas palestras, nossa, que legal, né? Foi super motivacional. Mas você leva de uma maneira muito mais humanizada para o seu colaborador a necessidade de estar bem vestido, a necessidade de um sapato limpo, a necessidade de um cabelo arrumado, né? Só que de uma forma muito humanizada, mostrando que ele é responsável por ele e não a empresa. É muito importante. Para a gente entender, quanto tempo dura uma consultoria de imagem? Como é que funciona? Tem essa primeira entrevista e aí depois, como que se destrincha todo o atendimento? Vamos lá. Todos os serviços, eles são personalizados de acordo com o objetivo do cliente, tá? Então, eu vou falar de uma forma geral aqui, como se fosse a contratação de um pacote, tá? De consultoria de imagem. A gente traz a parte de diagnóstico profissional e pessoal, que é através de questionários, entendendo seu arquétipo, entendendo sua essência, seu tom de voz para o seu cliente, né? O que você realmente quer passar. A gente trabalha a parte de coloração pessoal, isso é muito importante. Parte de biotipo, visagismo, né? A parte de visagismo não é só a questão de eu te falar, olha, esse corte de cabelo fica melhor. A gente traz muito da leitura da personalidade também através do visagismo. Então, passando por todo esse processo, normalmente são de 4 a 5 encontros com o cliente, né? Se precisar de mais, a gente faz mais e tal, porque tem a parte de revitalização de guarda-roupa, a gente vai montar os looks de acordo com o que a gente traçou como o objetivo. Essa é a parte mais gostosa, assim, é super divertida, a pessoa realmente se olhar no espelho e ver, nossa, realmente era isso que eu estava esperando, né? Nunca imaginei fazer essa combinação, nunca imaginei usar essa roupa com essa calça. E, mais uma vez, a gente faz compra dentro do nosso guarda-roupa. A gente usa 20% do que a gente tem no nosso guarda-roupa. Então, assim, tem muita coisa ali que dá pra gente remodelar, que dá pra gente trazer outras formas de combinação. Obviamente, aquilo que não faz mais sentido pra você, o teu momento, eu tenho aquela calça que tá lá 2 anos, uma hora eu vou emagrecer e vou entrar naquela calça. Gente, tira, isso aí é só poluição visual, né? Então, eu digo que é revitalizar a energia, inclusive, quando a gente faz a revitalização de guarda-roupa. E daí a gente parte para a questão de montagem de looks, que é divertidíssimo, porque aí a pessoa realmente consegue se ver ali na nova versão, mediante tudo que a gente conversou e traçou para ela como estratégia de imagem. E muda a vida, né? Transforma. Transforma. E eu costumo ensinar, né? Eu falo que não é só uma coisa que a pessoa vai precisar. Olha, o que eu vou vestir? O que eu vou colocar? É engraçado que no final do processo, eles já estão sabendo como fazer. Aí é verdade, isso aqui vai trazer essa mensagem. É uma isso aula traz mesmo. essa mensagem, exatamente.
Tá certo. Bem, se você que está acompanhando a gente quiser mais dicas aí, ver mais conteúdos da Loli, entra lá no Instagram dela, é o Loli, L-O-L-I, Briquet, se escreve do jeito que você está vendo aí na sua tela, B-R-I-Q-U-E-T, Briquet, né? Isso. Loli Briquet, então, o seu Instagram. Muito conteúdo lá também para o pessoal acompanhar, podem né? Podem me acessar Muitas perguntando. dicas. Se tiverem dúvidas, eu quero saber como eu faço isso, manda foto. Eu adoro, estou super aberta a responder. Estava aqui conversando com o pessoal também. Já deu Uma várias coisa que dicas eu tenho... aqui para o pessoal na TV, né? Lá no seu Insta é a mesma coisa, Mesma coisa, podem me acessar. Loli, amei te conhecer. Obrigada, viu, por participar aqui do nosso programa. Engasguei aqui no meio do negócio, mas agora voltou a voz. Imagina, eu vi que você engasgou, a gente está ao vivo aqui, continua aí falando, mas eu falei, vamos lá. Eu vou te falar, viu? Hoje é meu dia. Mas tá tudo certo. Obrigada, tá? Amei te conhecer. Obrigadão mesmo. Também. Até uma próxima oportunidade. Já fica convidada para voltar aqui no nosso programa. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. No próximo bloco a gente vai falar sobre Alzheimer. Você sabe como lidar com um paciente de Alzheimer? Bem, a gente tem aqui uma especialista no assunto. Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão, né, sobre como lidar com esses pacientes, você já pode mandar uma mensagem pra gente lá no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886, que daqui a pouquinho a gente vai ter todas as respostas aqui no nosso programa. Vamos agora a um breve intervalo, mas já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa, nesse bloco aqui, falando sobre como lidar com pacientes com Alzheimer. Você tem preparo para isso? Gostaria de ter? A gente vai falar justamente sobre isso, porque a pastora Vera Mendes, que está aqui com a gente, ela está oferecendo, né, ministrando um curso justamente para treinar pessoas, né, que têm ali algum paciente com Alzheimer na família ou que, de repente, gostaria de ser um voluntário numa casa de repouso para lidar com essas pessoas, com esses pacientes. Seja muito bem-vinda, pastora. Prazer para mim é te ter uma aqui. alegria, né? Eu que agradeço muito o convite. E eu acho muito importante que a gente possa discutir esse assunto, porque muitas vezes fica sempre entre quatro paredes, né? E é muito importante, né, pastora? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, 55 milhões de pessoas no planeta têm algum tipo de demência, mas a maioria delas tem justamente o Alzheimer. 7 em cada 10 pessoas com demência no mundo tem Alzheimer. Então, realmente, é uma doença que acomete aí muita gente, só aqui no Brasil. 1.200.000 pessoas têm Alzheimer, segundo o Ministério da Saúde, e são quase 100 mil novos diagnósticos todos os anos. E a senhora, pastora, tem contato com muitas dessas pessoas aqui, né? Sim, eu trabalhei a minha vida toda com a terceira idade. Tive casa de repouso por mais de 40 anos. Então, é uma área que a gente aprendeu a conhecer e as dificuldades que as famílias, né? Agora, já existe um processo mais aberto para as famílias que têm dificuldades com os seus, né? Mas no meu tempo, quando eu comecei com casa de repouso, por exemplo, era muito difícil, porque eles não sabiam como lidar com a situação, não sabiam lidar com o idoso, né? Com a pessoa que estava com um processo de início de um Alzheimer. Então, para nós, foi um aprendizado lidar com essa situação, poder ajudar as famílias, né? Eu tenho alguns assuntos que eu falo até no curso a respeito de como nós devemos estar direcionando as famílias dos idosos que estão com início
processo de Alzheimer. Olha só, pastora, a gente tem ali algumas imagens, né, que a gente fez mesmo aqui no jornalismo da Rede TV, né, numa casa de repouso, Sim. um trabalho voluntário que é feito aqui pelo Ministério da Terceira Idade, né, da Igreja Internacional da Graça de Deus, do qual a senhora é responsável, né, pastora Vera? E aí a gente tem esse curso, é um curso justamente da terceira idade da Igreja Internacional da Graça de Deus com a FIC, a Fundação Internacional de Comunicação, que é um braço social da terceira idade, né? Exatamente. Quando nós começamos com o trabalho com a terceira idade, que foi evoluindo, né, para esse cuidado mais... E a gente recebeu muitas chamadas para atender as casas de repouso, porque não havia um público, por exemplo, da igreja que pudesse ter esse trabalho de visitas tanto para as famílias quanto para o idoso. Então, como eu já sabia lidar e eu tenho até um testemunho a respeito disso, que Deus me separou para isso num tempo que havia necessidade mesmo. Então, eu parei com o meu trabalho secular, que eu era dona de casa de repouso, e hoje eu me dedico somente à obra, cuidando dessa parte. E trazendo para aqueles que têm amor pela terceira idade, elas se interessam em como cuidar, como fazer uma visita. Porque você pensa só, hoje você me vê assim, né? Aí, daqui a uns anos, você me vê de uma situação super diferente. Dependente, precisando de cuidados, precisando de ajuda, não reconhecendo mais as pessoas. Então, isso choca um pouco. Uhum. E o nosso trabalho é preparar esses voluntários a estarem junto com eles, a fazer essa visita e trazer a palavra de Deus, que é o principal, é o objetivo. Uhum. Tanto que o nome do curso se chama Projeto Casa de Repouso, Resgatando Almas para Deus. Olha, que lindo. Esse então, é o nosso Projeto trabalho. Casa de Repouso, Resgatando Almas para Deus. É um curso que já aconteceu em quantas cidades, pastora? Nós já estivemos em algumas cidades. Nós fomos para Limeira, Sorocaba, Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra, Santo André, e ali vai. Muitas cidades. E o que nós achamos, a equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito. São pessoas assim maravilhosas que começaram. Eu comecei fazendo esse preparatório na grade. A primeira tinha 6 pessoas. E até perguntaram para mim, mas você vai fazer com 6 pessoas? Eu falei, a gente tem que começar, não é? A gente tem que começar. E hoje a gente vê que as pessoas estão super interessadas em saber mais. E o incrível, né, que eu vejo na igreja é a juventude. Entendi. Eles se interessam em saber. Eu falei assim, isso é lindo, porque isso é importante para que eles venham saber qual é o significado do seu idoso, né? Dos seus avós, dos seus tios, pai e mãe, né? Líderes que vão envelhecendo, né? Porque você pensa, os nossos líderes já estão chegando, né? E aí começa a vir uma geração nova. E a gente precisa aprender a conhecer essas pessoas, né? Com certeza. E aí, só para a gente entender, pastora, qual seria o conteúdo desse curso, né? Então, vou reforçar aqui. Projeto Casa de Repouso, Resgatando Almas para Deus, né? Que vai cuidar, então, da saúde física, mental e principalmente espiritual desses pacientes, né? Tá certo. Eu sempre digo assim, para as pessoas da igreja, é claro que se alguém me convidar para falar sobre saúde física, a gente vai dar opinião, né? Porque eu não sou da área da saúde. Sim. Mas é uma opinião, por exemplo, como preparar um ambiente para um idoso. Nós sabemos fazer isso. Exatamente. Nós temos que preparar um ambiente para um idoso. E também como começa a perceber que o idoso já está tendo problemas. Né? Quando você vê um idoso que ele começa a repetir a pergunta,
quando ele começa a esquecer as coisas com mais frequência. Porque todo mundo esquece, né? Mas quando você começa a ver um esquecimento com frequência, e um esquecimento que não deveria ser, porque está ali, está visível, não é uma coisa assim que acontece, você já tem que acender a luzinha de alerta. E nisso, não ficar discutindo, mas eu já te falei. Isso não pode acontecer na família. E é por isso que esse curso também é importante, não só para voluntários, né? Para pessoas que querem ajudar nas casas de repouso, mas também para aqueles familiares que têm idosos em casa. Olha, esse é o mais importante, porque até o processo do idoso chegar numa casa de repouso, a família toda já sofreu as consequências de um Alzheimer mal compreendido. Porque muitas vezes o Alzheimer ele não é entendido no início. Você pensa que é personalidade difícil, você pensa que é implicância, você pensa que é preguiça. Exatamente. Tudo isso começa acontecendo e não é. Mas esse preparo é importante justamente para que as pessoas possam ter essa consciência, né? Tem que ter. E identificar o que é implicância e o que não é, porque às vezes a gente tem pessoas implicantes. A implicância... Mas assim, o que é, o que não é, né? O que é esquecimento, o que não é. Né, o que já é uma coisa mais patológica, né? Um sinal, né? Já tem um sinal. Então, o que a gente diz para as famílias? Principalmente as filhas mulheres, né? Porque homem, não falando nisso, eu até tenho histórias de homens que cuidam dos seus idosos e que é chocante, porque é muito difícil para eles, eu falo. Por quê? Porque ele foi cuidado, né? Porque mãe gosta. Cuida de filho, aquele cuidado todo. De repente, ele tem que cuidar do pai e da mãe. E isso dói, porque ele vê o pai e a mãe, então ele tem que estar preparado para isso. E tem que ter um preparo emocional também, né? Porque a vida da pessoa também muda por completo, completamente. Né? E é uma tristeza, né? Quando um ente querido, um avô, um pai, uma mãe, uma avó... não conhece mais a gente, né? É uma tristeza. Então, a gente também tem que ter esse preparo emocional para que a gente possa cuidar dessas pessoas. E é para isso que nasceu, então, esse curso idealizado pela pastora Vera Mendes, Projeto Casa de Repouso, Resgatando Almas para Deus. Esse é o nome do curso, que já foi ministrado pela pastora Vera, já em várias cidades aqui de São Paulo, né? É um curso que é da terceira idade, da Igreja Internacional da Graça de Deus, com a FIC, que é um braço social, então, justamente... da terceira idade aqui da IGD. E esse curso agora vai acontecer aqui na capital paulista. Ele acontece neste sábado na Avenida São João, número 1035, como aparece aí na sua tela. Olha lá, curso da terceira idade, IGD FIC, acontece aqui na Avenida São João, que é a avenida da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, no número 1035, no sábado. Que horário, pastora? Então, a gente, por conta do tempo de todo mundo, a gente resolveu fazer um intensivo. Eu falo que é um intensivão. Você entra às 9 e sai às 15 horas. Tem um intervalo ali de uns 40 minutos para um lanchinho. E a gente continua. Das 9 às 15? Das 9 às 15. Das 9 às 15, tá tranquilo. Dá para participar, dá para participar. Dá para participar. E olha, eu acho muito incrível que muitas pessoas que fizeram comigo no início, eles continuam gostando de fazer, porque, graças a Deus, a gente tem novidades. Vem renovar, vem né? renovando. Vem renovar, então, o conhecimento. Porque cada momento a gente... É Deus, né? Com certeza. É o Espírito Santo. Ele nos dá... É um trabalho de amor ao próximo, exatamente, né, pastora? Pastora, fala uma coisa para mim. Quem pode participar desse curso? Ainda tem inscrições? Precisa se inscrever? É só vir direto no endereço? Então, seria importante que a pessoa entrasse em contato, porque a gente vai ali preparar o ambiente para essas pessoas, né? Por enquanto, tem poucas pessoas. Por quê? Porque a gente até foi convidada assim... foi para nós, foi uma surpresa muito agradável. E para a gente um grande prazer, pastora. Pastora, eu vou deixar aqui, então, o seu Facebook. Sim. Facebook da pastora Vera Mendes. Deixa o WhatsApp também, o número que está aqui. Pode deixar. Que é para as inscrições, né? Quem quiser se inscrever, então,
passa aqui só para a senhora ter um controle de pessoas, não é isso? Porque para que a gente saiba quantas pessoas vão estar, né? De repente a gente não está, né? É esse então que está aparecendo na tela. Pastora, já deu nosso horário. Eu te agradeço imensamente. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Obrigada pela sua presença Eu aqui que no agradeço. nosso programa, tá? Deus abençoe. Até uma próxima. Até a próxima. Bem, e agora a gente chegou ao final do nosso programa. Agradeço muito pela sua companhia. Fica com Deus. Já deixo um beijão para você e para toda a sua família. Até amanhã.